Então tá, pessoal, boa noite, né? Mais uma aulinha hoje, a 8ª aula, era o nosso curso A Língua que é o do Assai, História, Gramática e Ensino. Hoje é 21/4/2021, hoje é aniversário de Brasília, dia de Tiradentes, nós estamos no mês, né, que abriu indígenas, muitas manifestações interessantes, e é isso aí. Então, na última aula nós vimos muitas coisinhas, né, da parte da morfologia da língua queol. Então, vou dar uma revisada, porque algumas pessoas não participaram, e para a gente retomar o que a gente viu na semana passada, né. Então, nós falamos de reduplicação do radical verbal, vocês lembram? Né? Como é que é? Então, a língua, ela é um fenômeno que acontece em muitas línguas, né, a questão da reduplicação, né? Ela vai dar uma ideia no aspecto do verbo, a gente vê muita reduplicação no radical verbal. Então, nós temos aqui no queol, nós temos mangê, piquenique, né? Nós temos bate, bater a máquina, né? Esse exemplo foi a Jaciara que nos deu, ela falou que isso só serve para realmente relacionar ao evento de bater roupa à máquina, né? A gente realmente fala, né? A máquina está batendo, estou batendo roupa na máquina, né? É lógico que você não está com um pau em cima da máquina, você está botando a roupa lá para bater, para lavar, né? Colé, que é melado, grudento, né? Você tem esse evento de dizer que é uma coisa que é melada, e quando ele duplica, quer dizer que é uma coisa muito grudenta, né? Um evento durativo, né? Então, estimular, rolar, pocá, colé, telmã e coxó. A pele da criança está melada, grudenta de tanto calor. Laver, que é lavar roupa, essa palavra não pode ser usada para qualquer outra coisa, só para lavar roupa, né? Então, não posso dizer laver para dizer que eu estou lavando louças, ou lavando casa, ou lavando outra coisa que não seja o evento de lavar roupa. Melê, misturar, melê, enrolar, né? Quando a gente pensa, né, no evento, tipo, misturar uma coisa na outra, e você pensa em enrolar, né? Você imagina uma coisa entrelaçada na outra, né? Então, se você tem se você dobra, né, duplica o radical, dá essa informação de enrolar. Li, melê, rocó, chobo, caim. Desculpa, realmente eu não vou me atrever a ler. Ele se enrolou muito quando estava falando. Isso a gente vai deixar para quando nós tivermos as aulas da nossa professora Jaciara e da Janina. Aí a gente vai trabalhar muito com a oralidade. Sot, tolo, besta, né? Se a gente tem sot, nós temos doido, aí que está doído. Desculpa, acho que deve ter sido na hora de digitar, mas é doido. É um estado de muita loucura. Correr é uma brincadeira, né? Machê, andar, machê, andar aleatoriamente. Cupê, cortar, cupê, cortar em pedaços menores ou ticar. E aí nós trouxemos para vocês, né, o figurativo, né? Nós temos aqui, né, o exemplo para rasgar, né? A saia rasgou, a saia de dança rasgou, né? E a saia de dança está toda rasgada. Então, quando você fala, olha só em português, você diz a saia de dança rasgou, né? E a saia de dança está toda rasgada, ao invés de eu usar advérbios, eu utilizar um outro verbo, né? No queol você pode usar, né, duplicar o radical, para dizer que ela está toda rasgada, e de fato, né, você tem vários rasgos nessa saia. Aqui nós temos, papai cortou o peixe, né, coupé, né, é um corte só, né,
E quando eu quero dizer que o papai fatiou o peixe, são vários pedacinhos de peixe. Aí você duplica o radical verbal, cupê, cupê, ou seja, foram vários eventos de cortar. De fato, a gente tem vários pedacinhos do peixe, certo? E aí nós falamos também das classes de palavra, né? Nome, que é substantivo, e verbo. E aí nós fomos ver, né, como é que são os nomes, né? Nós demos um exemplinho do que seria o nome, né? O nome recebe a morfologia flexional própria, os sufixos, complementos de determinante lá, ele é complemento de determinante, né? E eles recebem essa flexão, que seria o lá e o ielá, né? Então, você tem o pato nadou no rio, né? Cana lá, né? O pato, que é definido. Então, todos os nomes, eles recebem essa morfologia é específica para nome. Já os verbos, eles vão ter uma morfologia diferenciada, né? Nós vamos ter dentro do sintagma verbal, ou seja, perto da palavra verbal, nós vamos ter os morfemas de aspecto, né? K, T, Q, aspecto, modo, tempo, né? Dentro do sintagma verbal. Então, a gente vai ter um exemplo aqui, ó. Chue, ele é uma palavra verbal. Perto dele, né, eu vou ter esses morfeminhas aqui. T, K, Q, né? Então, eu vou ter, vocês tinham matado, estão matando, matarão o peixe. Então, chue aqui, ele vai receber essa morfologia que é específica para verbo. Você nunca vai ter o nome recebendo essa morfologia, porque ela é específica para o verbo. Por isso que a gente identifica, né, a palavra verbal e o nome aqui, que também recebe essa morfologia específica, tá? Então, esses foram alguns aspectos, né, do nome do verbo que nós vimos na aula passada. E aí nós fomos ver como é que a gente gera nomes e verbos em QO, né? Qual é a morfologia que está envolvida nisso, né? Aí a gente viu os verbos derivados a partir de nomes. Como é que se faz, né? Que também é um processo muito produtivo em várias línguas, né? Então, eu tenho um nome que é derivado a partir do verbo, né? Esse processo de derivação verbal vai se dar a partir de adição de morfemas verbalizadores, sufixado ao nome substantivo, né? Então, eu tenho os morfeminhas verbalizadores E e T. Então, esses morfeminhas aqui, E e T, eles vão gerar verbos a partir de nome. Então, eles se juntando a um determinado nome, ele vai formar um verbo. Vamos ver? Com o verbalizador E, né? Então, eu tenho aqui Moachebokuklu. Esse aqui é um nome, prego, certo? Não, eu comprei muitos pregos. Certo? Então, aqui é um nome, e aí eu vou adicionar um verbalizador para dizer, agora eu quero formar um verbo, né? Então, eu vou ter aqui o verbo pregar, né? Então, aqui eu vou ter, papá cleripla. Papai pregou a ripa. Então, eu vou ter aqui um verbo, né? Que é formado com um nome, né? E aqui eu tenho um categorizador verbal, que eu juntei e formei um verbo, certo? Então, isso é uma das formas da gente gerar verbos a partir de uma morfologia. E com o T, nós temos aqui, Morrabocacê. Aqui eu tenho um nome, que é uma ferramenta chamada de plaina, certo? Então, minha plaina quebrou. Aqui a gente vê que ela está junto com o pronome possessivo, né?
Minha plaina quebrou. Então, é um nome de um objeto. Não. E se eu adiciono esse T, né? E alguém aí Não, com André. microfone? Desce. Vamos desligar Não, o André. microfone. Cláudio, você pode desligar o microfone aí. Tá. Não. Então, eu vou juntar... Eu estava aqui, se eu molhar. O Glauber. Então, aí eu tenho esse morfeminha verbalizador T vai se juntar a este nome para formar um verbo plainar, certo? Então, eu vou formar um verbo a partir do nome. Eu tenho aqui plaina, o verbalizador T. O homem aplainou bem a madeira, certo? Então, aqui é o nome e aqui é um verbo, certo? E aí a gente vai ver agora derivando nome de verbo, né? A gente estava vendo que a gente tinha derivado os verbos de nome, agora a gente vai derivar nome de verbo, né? E aí a gente chama de nominalizadores. Os nominalizadores são os morfeminhas que eles, se juntando a um verbo, ele vai formar nomes, né? E esses nomes são aqueles nomes de agente, né? Eles identificam a pessoa que pratica a ação denotada pelo verbo. São os nomes tipo cortador, em português, cortador, matador, remador. Tá vendo? Esse dor aqui, ele é um morfema nominalizador agentivo, tipo, matador é a pessoa, cortador é a pessoa que corta, matador é a pessoa que mata, remador é a pessoa que rema. Então, a gente vai ter esse mesmo processo, né, em Queol e em várias outras línguas. Vamos ver? Olha só. E aí, em Queol, a gente ainda vai ter um processo mais interessante, porque exige mais morfologia, né? A gente vai ter nome que faz verbo, e esse mesmo verbo aqui, eu vou fazer um nome. Tudo isso com morfologia. Então, vamos ver. Eu vou ter rabo, plaina, instrumento para plainar madeira, né? Eu vou fazer o verbo aplainar, aí eu pego, jogo esse morfeminha aqui, né? Raboté, aplainar. E aí eu vou formar o nome aplainador, a pessoa que aplaina, né? Aquele que utiliza o instrumento para aplainar madeira. Aí eu vou ter aqui, ó, o nome, né? E aí eu formo o verbo, raboté, e aí depois eu jogo de novo um nominalizador para dizer o nome, que é rabotetó, aplainador. Viu como é interessante a morfologia? Né? Então, você vai ter aqui recategorização. Você tem um nome, rabo, você forma um verbo, raboté, depois você forma o nome de novo. Isso tudo para formar o nome aplainador, né? Então, você vai ter o aplainador, está aplainando a tábua. Você vai ter que raboteto lá, tá vendo? Olha, tanto é que aqui ele também recebeu a morfologia que é específica para nome, né? E aí aqui nós temos raboté, tá vendo? A morfologia específica para verbo. Então, aqui eu tenho um sintagma nominal e aqui eu tenho um sintagma verbal. E aí eu tenho aqui a formação de um verbo a partir do verbalizador, T, né? E aqui eu tenho um nome que ele tem uma morfologia complexa, que eu formo, eu tenho várias recategorizações. Eu tenho um nome que é formado um verbo, raboté, depois eu tenho um nome que é formado a partir deste verbo. Aqui eu tenho um verbo que é formado a partir do nome. E aí aqui a gente tem toda a morfologia, né, específica de cada um. Nós temos aqui o definido, que é específico do nome,
E nós temos aqui o aspecto imperfectivo, que é específico de verbo, certo? Então, esses são os processos que nós vimos de formação de gerar nome e gerar verbos, né? Aí aqui nós temos rabo, nome do objeto, raboter, verbalizador T, forma verbo, rabotetó, nominalização com tó. Certo, gente? Interessante, né? E vamos ver agora em outras línguas como é que isso acontece? Vamos formar a partir de verbos, né? O Palicu, né? O Palicu é uma língua aruaque, é uma língua também que tem uma morfologia muito muito ativa, né? Então, nós vamos ter este morfema aqui, que com certeza ele deve ser mais do que isso, né? É o mesmo dor do português. Então, você tem aqui o verbo cortar, né? E aí você tem cortador. Você tem comer, você tem comedor. E você tem pescar e você tem pescador, né? Aqui eu dividi apenas esse morfema, que ele é produtivo. Com certeza, tem mais morfologia que antes, mas o que a gente vê que ele é o mesmo morfema relativo ao dor do português, né? E o to do queol, né? Então, ele é muito produtivo. Esses aqui são dados que eu coletei nas nossas aulas de morfologia na intercultural. Então, é o mesmo processo que acontece no Palicu, né? Você vai ter, eu não vou me arriscar a falar a palavra, você vai ter cortador, né? Que vem do verbo cortar, comedor, que vem do verbo comer, pescador, que vem do verbo pescar. Aí você adiciona que esse nominalizador, né? E você vai formar esses nomes agentivos, né? Forma nome a partir do verbo, certo? Vamos ver com uma outra língua, a língua cuicuro. A língua cuicuro também é muito produtiva, é uma língua caribe que é parente do tirió, né? Nós temos katsundorro, que é a ferramenta de trabalho, nós temos katsun, que é o verbo trabalhar, e esse dorro aqui é um nominalizador, que a gente chama de nominalizador instrumental, aquilo que serve para fazer alguma coisa. Então, eu posso dizer katsun dorro, o computador é meu katsun dorro, é a minha ferramenta de trabalho. O martelo é um katsun dorro também, que é uma ferramenta de trabalho. Então, você vai ter que o verbo trabalhar, e você vai ter um nominalizadorzinho aqui, que se juntando a um verbo, você vai ter um nome. Arrehitsorro. Arrehitsorro é algo que serve para rabiscar. Pode ser uma caneta, pode ser um lápis, pode ser um pauzinho que você risca no chão. Então, você tem a raiz verbal aqui, arrehi, que é riscar, escrever, desenhar, e o tsorro, que é o nominalizador, né? E aí você tem algo que serve para rabiscar, que é a caneta. Dorro e só são os mesmos morfemas, porque no cuicuro você tem as classes morfológicas. Então, você tem dorro, sorro, gorro e torro. Aqui temos dorro, sorro. Esse morfeminha nominalizador se juntou ao verbo e formou um nome. Nós temos a candorro, serve para sentar. Pode ser um banco, uma cadeira, um pedaço de pau, serve para sentar. Então, você tem o verbo acan, que é sentar, e você junta ao morfema o nominalizador e fica acandorro, serve para sentar. Tá vendo como é a mesma coisa, né, dos processos das outras línguas. Agora vamos ver a língua chavante, né? Ele tem um instrumental zé, né? Nós temos homri, zé, que é trabalhar, ferramenta, oficina. Então, você vai ter também esse morfeminha que se juntando a um radical verbal, você vai transformar em um nome, né? Então, também é uma ferramenta de trabalho, é uma oficina, né? Juntando esse morfema instrumental nominalizador, você forma um nome.
Vamos lá? Olha só. Varrer, o amrodze, né? Então, você tem o verbo varrer, né? Com o nominalizador dze, você diz que é a vassoura. É aquilo que serve para varrer. Às vezes não é nem a vassoura, é alguma coisa que você puxa, né? Para empurrar o lixo. Tudo aquilo que é um instrumento que serve para você empurrar o lixo, você pode dizer o amrodze, né? Que é algo que serve para varrer. Aí tem esse aqui, da maprabá, zé, que é carregar, né? É o verbo carregar. E aí, para a palavra para ônibus, olha que interessante. É aquilo que serve para carregar, né? Pode ser ônibus, pode ser uma bicicleta cargueiro, né? Tudo que serve para carregar, né? Você pode utilizar essa palavra aqui, né? Que é um nome formado a partir de um verbo. Ok? Interessante, né? Então, essa foi algumas coisas que nós vimos na aula passada, né? E aí agora a gente vai se encaminhando para ver mais o último tópico que eu vou trabalhar, né, dentro da morfologia. Agora eu vou deixar para as meninas que vão trabalhar nas aulas de QO, vamos trabalhar algumas informaçõezinhas sobre negação, tá, gente? Negação é um tópico muito complexo, mas, assim, vou fazer apenas uma descrição do como que se faz a negação em QO, né? Esses dados que eu vou utilizar aqui são os dados do TCC da Ana Maria, que foi a minha orientanda, né, de TCC. Então, são os dados, e a Jaciara, ela deu uma organizada na ortografia, porque a gente fez antes de consolidar a ortografia. Então, agora nós vamos ver um pouco do processo de negação em QO, certo? Então, em QO, a negação é realizada a partir de um único morfema par, que nega sentenças verbais e nominais, tá? Bom, esse é um tópico que precisa ainda ser estudado, ser analisado, ser pesquisado. Então, vocês aí, alunos da licenciatura, pesquisadores também que não são da licenciatura, quem já terminou, quem está querendo trabalhar, acho que a parte de negação é uma parte muito interessante. Assim, nós temos aqui só um pouquinho, tá? Do que a gente conseguiu identificar nesse tópico da gramática, que é a negação. Então, numa sentença negativa, a ordem das palavras continua a mesma. O morfema de negação aparece antes da palavra verbal. Lembra da ordem de palavras? Sujeito, verbo ou objeto. Então, nos dados que a Ana Maria trabalhou, o par, numa sentença negativa, né, você vai ter ele antes do verbo, certo? Ele vai vir sempre antes do verbo. Vamos ver a negação no predicado verbal. Tem a forma afirmativa aqui, né? Eu vejo ele, mocal ele, né? Nós temos o verbo aqui ver, nós temos aqui o objeto, nós temos aqui o sujeito, certo? E aqui nós temos o aspecto imperfectivo. Então, eu vejo ele. Isso é a forma afirmativa. A forma negativa vai ser mopá, cá, o eli. Percebe? Olha. Mocá, o eli, vueli, e aí a negação, né? Você introduz essa partícula negativa antes da morfologia verbal, certo? Então, está dentro do sintagma verbal, mas antes de aspecto de tempo, modo. Então, eu não vejo ele. Vamos ver outro exemplo? Aqui o teu emó, você me viu, certo? Nós temos aqui o passado, né, o verbo ver, a forma afirmativa. A forma negativa seria o pá, ter, tá vendo? A negação vem antes aqui do verbo, né? Antes da morfologia verbal. Então, apenas essa partículazinha aqui, pá, ela vai transformar
uma frase afirmativa, uma frase negativa, certo? Então, nós temos apenas o par, que é introduzido aqui antes da morfologia verbal. Negação de predicado nominal, né? Então, na negação de nominal, o morfema de negação pá ocorre antes do verbo sa, que é traduzido como ser, que liga dois nomes, né? Então, nós vamos ter a frase afirmativa. Jean sa chef. João é chefe, certo? Então, eu tenho um nome aqui, né? Eu tenho outro nome aqui, e eu tenho esse verbinho aqui, que seria o de ligação, entre os dois nomes. A forma negativa vai ser Jean, pa, sa, chef, né? Nós temos também aqui a partículazinha negativa, ela ocorre exatamente antes, né, perto do verbo, que esse verbinho de ligação aqui, entre os dois nomes. Então, João não é o chefe. Vamos ver aqui uma outra frase afirmativa, né? Vamos lá, sa maîtresse, né? A mulher professora. Vamos lá, passar maîtresse. A mulher não é professora. Então, nós temos também que a negação entra e transforma uma frase afirmativa numa frase negativa. A negação em orações imperativas, né? O imperativo são aquelas orações que é de sentido de ordem, de comando, certo? Então, vamos ver. Em que o verbo aparece sem nenhuma marca morfológica. O verbo aparece sozinho, sem o pronome. Vamos ver, olha só. Manger, coma. Né? Porque tem outros processos de forma imperativa em outras línguas, mas eu nem coloquei aqui. Então, a forma afirmativa do imperativo em creole, manger, deve ter a entonação, com certeza, né? Coma. E a negativa é pas manger, não coma. Né? Então, a negação também, onde essa partícula negativa ela aparece, né? Ela nega uma construção afirmativa. Nós temos aqui oublier, esquecer, né? Esqueça. E nós temos a negativa pas oublier, não esqueça. Certo? Então, esse morfeminha, essa partícula negativa, né? Ela torna uma construção afirmativa apenas sendo adicionada, né, à forma afirmativa. Então, aí a gente viu também esse morfeminha pá com advérbios, né? Ele, em conjunto com alguns advérbios, né? Ele tem traz umas outras informações. Por exemplo, com o advérbio encore, ainda, né? Ainda é um advérbio de tempo, né? Então, em caripuna, é traduzido, no que é o caripuna, é traduzido como ainda, né? Encore. Então, eu tenho o que manger encore, eu ainda vou comer, né? Seria, segundo a informante, um evento que ainda vai acontecer, né? Eu ainda vou comer. Então, eu tenho o que manger encore. E aí, eu vou ter a negação, aqui seria com bom, esse primeiro aqui é a forma traduzida para o caripuna, e esse aqui é como os Galibi Marorno traduzem encore, que a Jaciara falou que é comer novamente, né, que é interessante, porque eu ainda vou comer, né, um evento que ainda vai acontecer, e aqui eu vou comer novamente, né? Então, moquet manger encore, eu vou comer novamente. Então, eu já comi e vou comer novamente. E aí, a negação, como é que seria?
eu vou juntar o pá com ancó, vai ficar pancó, né? Então, você vê que aqui a gente vai ter uns processos morfofonológicos, né? E aí eu vou ter, nós ainda não comemos, no pancó manger, né? Então, você vai ter a negação, essa partícula é negativa, junto com esse advérbio. Nós ainda não comemos. Nós ainda vamos comer novamente. Poderia ser no queol garibimaruorno. Então, essa partículazinha pá, juntamente com alguns advérbios. Os alunos ainda não chegaram da escola. Aí vem o pã, corre, vê de l'école, né? Então, vou ter essa advérbiozinho negativo aqui, né? Que se junta com outro advérbio e forma uma expressão só. Ainda não. E com esse advérbio de, né? Que quer dizer nunca, né? É também um advérbio de negação de tempo, nunca, né? A criança nunca dorme. Então, tinha um lá, pá, manger, dormir, né? Aqui nós temos os dois, né? Que seria exatamente a partícula, né? Mais o advérbio. A criança nunca dorme. Então, a negação é realizada a partir de um único morfema pá, que nega centenas verbais e nominais. Hoje vou ficar por aqui, porque a gente tentou trazer o máximo de informações, né, de morfologia para vocês da língua queol, né, e também são coisas que a gente já se aventurou a dar alguma pesquisadinha, né, tipo a partir de TCC. Então, hoje, o que eu tenho para apresentar para vocês é isso, e agora a gente pode conversar, e todas as questões que a gente tiver, a gente pode trazer para a aula da Jaciara, que a gente vai ter, né? Então, a gente já tem algumas informaçõezinhas que a gente pode trabalhar, então, nas próximas aulas, tanto da Jaciara quanto da Janina, a gente pode trabalhar. Tá ok? Então, é isso.